O privilégio de cuidar do que não é nosso. É isso que a gente vai falar hoje. O privilégio de cuidar do que não é nosso. Na verdade, o evangelho é isso. A gente se dispor a fazer aquilo a cuidar daquilo que não é nosso, e aquilo que é nosso a gente entrega. Aquilo que não é nosso Ele nos confia, e aquilo que é nosso a gente entrega, devolve. 1 Samuel capítulo 17, versículo 12 ao 15. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era esse homem já velho, adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra, e eram os nomes dos seus 3 filhos mais velhos, que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Eu amo muito a história de Davi. Eu digo que Davi, ele vivia graça na lei. Davi, ele vestia as vestes sacerdotais, comia os pães da preposição, entrava no templo, era muito ousado, muito ousado. Não é à toa que Jesus veio de Davi. Ele é a raiz de Davi. O próprio Davi, eu creio que ele viu Jesus. Ele falou: eu vi o meu Senhor assentado no trono. E esse contexto aqui era de quando Davi ainda era pequeno. Pequeno não, né? Não, ele era pequeno, mas era jovem. Era um Díflen. E era bem na época que Saul já tinha se desviado. Saul era o rei de Israel, tinha se desviado. E a Bíblia diz que o Espírito Santo tinha se retirado dele, então um espírito maligno vinha e atormentava Davi. Atormentava Saul. A Bíblia diz que os oficiais de Saul chegaram nele: seria legal encontrar alguém que tocasse bem harpa, para que viesse, né, com o seu talento, viesse e tocasse quando o senhor estivesse um pouco atormentado, e aí o senhor se acalmava. E aí um rapaz falou: eu conheço um jovem, filho de Jessé, e ele toca muito bem harpa. Então mandaram levar eles até Saul. Traga-me esse rapaz. E daí quando Davi chegou, teve um momento que o demônio veio, atormentou Saul. Davi pegou a sua harpa e começou a tocar, e Saul se acalmou. A unção de Deus na vida de alguém transforma um ambiente, porque o ambiente estava muito tenso, o rei estava atormentado por um demônio, mas a unção de Deus na vida daquele jovem mudou aquele ambiente, querido. Isso é algo que Deus tem reservado para mim e para você. Nem é sobre isso, mas a unção de Deus na sua vida precisa mudar ambientes, precisa mudar atmosferas. Sim, a unção de Deus na minha e na sua vida, ela é muito poderosa. A Bíblia diz que a unção de Deus despedaça jugos. Então nós fomos sim chamados para pisar também, destruir as obras do diabo. Eu creio que você não entendeu. Nós fomos chamados para destruir as obras do diabo. Não faremos isso sozinho. Existe um poder de Deus sobre a sua vida. Existe o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não existe espírito maligno algum que possa resistir à unção de Deus que está na vida de alguém que crê e teme a Deus. Amém? Então foi essa atmosfera de Davi quando ele compareceu diante do rei. O rei gostou muito de Davi. Como é que não gosta de um jovem cheio do Espírito Santo? Como é que não gosta de alguém que quando você está atormentado, ele vem e começa a cantar, tocar o seu instrumento de cordas ali e você fique calmo? Então ele manda um recado para Jessé, fala: permita que teu filho fique aqui, trabalhe aqui comigo, me sirva, porque eu gostei muito dele. Acho que ele não quis falar, né, que estava endemoniado, então só falou isso. E o rei pediu, mas o rei tem uma ordem, ele tem uma ordem sumária. E poderia parecer que agora Davi recebeu a sua tão sonhada promoção. O que Davi era? Qual que era a ocupação de Davi, além de um adorador? Ele era pastor de ovelhas. Eu creio que você já sabe que naquela época, na Palestina Antiga, pastor de ovelhas não tinha status nenhum. Ninguém queria ser pastor de ovelhas.
Não existia brio nenhum, não existia glamour nenhum em ser um pastor de ovelha. Era alguém, na verdade, que vivia até um pouco sozinho, um pouco solitário, fedia. Então, não eram pessoas assim que eram muito benquistas. Só que agora ele está diante do rei. Ele está num lugar onde não tem problema algum, perfumado, cheiroso, com um trabalho limpo, tranquilo. Talvez ele tenha, se ele tivesse uma mentalidade parecida comigo, recebi a minha promoção. Fui reconhecido. O meu líder não via, meu pai nunca me viu como alguém, mas o rei viu. Eu sou agora um auxiliar do rei. Eu sou aquele que faz o rei dormir melhor. Só que não. Olha o que a gente leu no verso 15 de 1 Samuel 17. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Saul, se falasse assim, arranje outro pastor, que ele vai ficar aqui comigo. Era uma ordem sumária. Davi precisava voltar, sim ou não? Não. Saul era rei. Estava endemoniado, mas continuava sendo rei. Estava meio perturbado, mas ainda tinha a palavra final. Ele poderia, e fez isso depois, isentou a casa de Jessé de pagar os tributos, de pagar os impostos. Mas existia algo em Davi, mesmo sendo moço, que era compromisso com aquilo que não era dele. Davi podia falar, nem são minhas ovelhas. Agora eu estou diante de ti, ó rei, não tem ninguém mais importante nessa nação do que o Senhor. Então se o Senhor precisa de mim, eis-me aqui. Mas não, a Bíblia diz que Davi, porém, ia e voltava a Saul para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. De quem eram as ovelhas que Davi apacentava? Então Davi entendia o privilégio de cuidar daquilo que não era seu. E isso é transformador quando a gente entende. Por quê? Porque as ovelhas que eu cuido não são minhas. Na verdade, a gente entende na macrovisão que Jesus é o sumo pastor, amém? Então as ovelhas que eu cuido são deles. Porém, eu entendo o fluxo de autoridade. Então eu cuido das ovelhas de Jesus, que Ele me confiou através da vida do pastor e da pastora. Que cuidam das ovelhas de Jesus, que foi confiada a eles através da vida do pastor Jackson e da pastora Meila. Que cuidam das ovelhas do estado, que Deus confiou a eles através da vida do pastor Sabá e da pastora Marileia. Que cuidam das ovelhas do sul do país, que Deus confiou a eles através da vida do pastor Eibe e da pastora Andréia. Que cuidam das ovelhas do Brasil, né, através daquilo que Deus confiou pela vida do pastor Paulo e a pastora Rebeca. Então, você, discipulador, levante o braço, por gentileza. Líder de célula também, líder de life. Nós cuidamos de ovelhas que não são nossas. Então precisamos entender o privilégio de cuidar daquilo que não é nosso. Agora você que não é discipulador ainda, e ainda não é líder, mas deseja discipular, levante suas mãos, por gentileza. Porque eu creio que você está aqui por conta disso. Eu creio que você, mantenha a mão levantada, por gentileza. Eu creio que você veio ao treinamento avançado de líderes, porque você tem um desejo no coração de atender a grande comissão do Senhor Jesus, de ir e fazer discípulos, e quando isso acontecer, já tenha no seu coração que você precisa entender o privilégio de cuidar daquilo que não é seu. A Bíblia faz uma pergunta: se não forem cuidadosos para que eu alheio, quem vos confiará aquilo que é seu? Então nós precisamos entender isso. Davi entendia o privilégio de cuidar daquilo que não era seu, a ponto dele ir, expulsava os demônios de Saul, voltava, cuidava das ovelhas de seu pai. Ia, tirava os demônios de Saul, voltava e cuidava das ovelhas de seu pai. Eu já ouvi muita pregação dizendo que Golias foi a projeção do ministério de Davi. Eu vi muita pregação sobre que Golias era a promoção de Davi. Quem projetou Davi para o trono foi Golias. Eu já ouvi muita pregação assim, mas errado. Não foi. Davi já tinha sido ungido antes de enfrentar Golias. Na verdade, ele enfrentou Golias porque ele já era ungido. Ele não enfrentou Golias para ser ungido. Ele enfrentou Golias porque foi ungido.
Muitas vezes perdemos batalhas porque não somos ungidos ou separados para determinadas coisas e nós queremos lutar essas brigas que não fomos chamados para elas. E a gente perde. Por quê? Porque nós precisamos enfrentar os Golias depois de sermos ungidos para enfrentá-los. Não foi o que Davi fez em público que o promoveu. Foi o que ele fez no secreto. Não foi o que ele fez aos olhos de Saul que atraiu o olhar de Deus para a vida de Davi. Foi o que ele fez no secreto, diante das ovelhas, que atraiu o olhar de Deus para a vida de Davi. Inclusive, ele foi ungido a rei, sendo ainda um Diflin, por causa de um detalhe. E às vezes a gente deixa passar os detalhes em vão. Só que o detalhe faz toda a diferença. Quantos estão vendo os tijolos dessa construção? Não, ninguém está vendo tijolo. Quantos estão vendo os vergalhões das colunas? Talvez você se assustaria com a espessura do vergalhão de cada coluna dessa. Só que esses detalhes garantem que isso permaneça de pé. Então nós não podemos passar despercebidos pelos detalhes. O pastor tem nos ensinado muito sobre isso. Até falou agora há pouco sobre detalhes. E quando a gente deixa passar os detalhes sem desapercebidos, nós podemos perder muito. Mas existiu um detalhe na vida de Davi. 1 Samuel capítulo 16. E sucedeu o quê? Versículo 6. Entrando eles, viu a Eliabe e disse, e no caso Eliabe era o mais velho. No caso aqui era Jessé e Samuel que tinha chegado para ungir um rei que ele nem sabia quem era, só sabia que era da casa de Jessé. E quando Samuel viu Eliabe, o mais velho, o mais forte, soldado, o cara era, bombadão, alto. E Samuel disse comigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido, porque olha o tamanho do cara, sepela do braço desse cara. Esse vai ser rei, com certeza. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado a ele. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Segredo, em um detalhe muito importante. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o... O Senhor olha para o... O Senhor olha para o... Coração. Assim fez passar Jessé e os seus 7 filhos diante de Samuel. Ah, não é o primeiro? Então é o segundo. Até porque tem a bênção da primogenitura. Geralmente é o primeiro que recebe alguns privilégios de ser o guerreiro, de ser aquele que vai levar o legado da família adiante. Então, se não é o primeiro, vai ser o segundo. E daí, versículo 10. Fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido esses. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços? Seus filhos são só esses? E disse, ainda falta o menor, que está fazendo o quê? Ou cuidando daquilo que não era seu. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porquanto nós não nos assentaremos até que ele venha aqui. Ou seja, enquanto não se cumprir o que Deus quer fazer, nós não nos movemos. O detalhe que faz toda a diferença está no versículo 7, na parte B. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. É o detalhe que faz toda a diferença, querido. O coração é o detalhe, não é a estatura. A Grazi está felizona agora, né? Não é a estatura, nem social, nem física, não é a inteligência, nem a pseudo-sabedoria, não é o quanto a pessoa é top, e a gente se vislumbra com top, né? Ele sabe falar bem, ele é eloquente, o cara é agilizado, olha como serve. Lembra que o que promoveu Davi não foi aquilo que um homem viu, foi aquilo que Deus viu. Não é o quanto já leu ou estudou, isso é necessário, mas não é essencial. O que é essencial é o coração. É o coração, querido, porque quando entrou aqui, ninguém mais tira. Quando está aqui, quando eu entendi, aí entrou, desceu para o coração, foi agora eu entendi, eu não retrocedo mais. E que tipo de coração é esse? O de arriscar a vida pelas ovelhas. 1 Samuel 17, 31, 36. E ouvidas as palavras que Davi havia falado
Falado onde? Ele foi, como ele ia até Saul, expulsava demônio, voltava para casa, cuidava das ovelhas, ia até Saul, expulsava demônios, voltava para casa, cuidava das ovelhas. Israel estava em guerra contra os filisteus e tinha um cara pagando um sapo. Isso é das antigas, pagando um sapo. O cara, todos os dias, por 40 dias, aí, quero ver se tem homem em Israel aí. Quero ver se tem macho. Um homem da tribo de Anaquim, gigante, chamado Golias. E a Bíblia diz que quando ele falava, os soldados ficavam com medo. E ficavam conversando entre si. Daí Davi chegou assim: o que esse cara está falando? O que esse mané está falando aí? Porque tipo, eu vejo ele falando, vocês não fazem nada. Daí falou: não, é o seguinte, ele está afrontando o nosso exército. Tá, mas até agora eu não entendi o que está acontecendo. Nós não somos o exército de Deus vivo. Só que Davi, como ele vivia sozinho, ele não sabia muito que o rei estava tão desviado assim a ponto de o povo sofrer. Porque quando o líder não está dentro da vontade de Deus, o povo sofre. Amém? Quando o líder não consegue estar dentro da vontade de Deus, o life group sofre. Quando o discipulador não consegue estar posicionado, alinhado com Deus, o discípulo sofre. Ah, eu sabia, então vou cobrar meu discípulo. Então seja como Davi. Fala: não, eu vou lutar essa guerra aqui junto com vocês. Não vai falar: não, porque meu líder, isso, aquilo. Não foi isso que ele foi falar. Ele não foi lá desrespeitar Saul. Nem agora e nem quando estava sendo perseguido por Saul. Então ele chega lá: tá, mas vocês estavam falando de outra coisa. Então o rei Saul falou que vai dar alguns presentes e a sua filha em casamento para quem enfrentar esse cara aí. Ele falou: não, eu vou enfrentar ele. Quem ele pensa que é? Para enfrentar o exército de Deus vivo. Lembra que quais são as guerras que nós podemos lutar? Aquela que nós fomos ungidos para lutar. E Davi não estava que nem um bobão na hora que Samuel estava colocando o óleo na cabeça dele. Ele estava ouvindo o que o profeta estava falando e ele sabia quem ele era. Nós precisamos assumir a posição que Deus nos colocou. Não é de maioral, não é de servo que entende que somos filhos de um rei poderoso e guerreiro. Então Davi já estava, ele não assumiu o trono, mas ele se portava como um rei. Ele não usurpou o trono, não foi golpe, mas a conduta dele era de um rei. E um rei defende o seu povo. E daí, só que isso que ele estava falando chegou até Saul. E daí o versículo 31 de 1 Samuel 17: ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, no caso de Golias. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu você não vai poder pelejar, pois tu ainda é moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. O teu servo cuidava daquilo que não era dele. O teu servo estava cuidando com muito amor de ovelhas que foram confiadas a ele. E quando vinha um leão e um urso, eu fugia. Quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, feria e matava. Porque se elas foram confiadas a mim, eu não vou permitir que nenhuma ovelha se perca. Davi era líder? Não. Davi estava no seu meio de autoridade. Davi era o mais moço, era um improvável. Além de ele ser o mais moço, ele era baixinho e ruivo. Ninguém botava fé em Davi. Mas Deus encontrou nele um coração que entendia o privilégio de cuidar daquilo que não era dele. Deus olhava nele e viu um coração a ponto de Davi ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Isso que ele estava falando para Saul aqui, não, eu fiz isso. Assim feria o teu servo o leão, versículo 36, como um urso. Assim será esse circunciso filisteu como um deles. Porquanto afrontou, ele não afrontou a Davi. Ele não afrontou a minha eloquência ou a minha reputação. Ele enfrentou o exército do Deus vivo. E eu conheço o Deus desse exército. Então, assim como Deus me ajudou, Ele vai fazer da mesma forma. Por quê? Porque
É um coração que depende de Deus para o que está fazendo. Versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor do leão e das do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. E que seja o que Deus quiser. Só que Davi não pegou essa palavra do cara, porque isso que não é uma declaração boa. Vai, você é louco. Talvez Davi falou no seu coração, não está na Bíblia, mas na mente santificada. O Senhor seja comigo, vírgula. O Senhor é comigo. Eu sei quem me chamou. Eu não estou fazendo alguma coisa na hipótese ou na dúvida. Eu estou fazendo uma coisa com base na fé, na certeza daquele em quem eu creio. Porque assim como Ele fez com o urso e com o leão, Deus vai fazer a mesma coisa com esse incircunciso. Esse cara que não tem aliança. E Ele vai entregar nas nossas mãos. Então ele entendia que ele agia com base na dependência de Deus. Por quê? Porque aquilo que ele fazia para Deus. Nós precisamos ter um coração de se arriscar pela vida das ovelhas. Um coração que depende de Deus para aquilo que está fazendo, como a gente leu no versículo 37. E um coração que não é mercenário, porque o mercenário também cuida de ovelhas. João capítulo 10, versículo 12 e 13. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. O que era um mercenário? Mercenário é aquele que age ou trabalha apenas por interesse financeiro. É o que trabalha por salário. Ou seja, era comum naquela época existir pessoas que faziam uma diária para cuidar das ovelhas. Ele trabalha por dinheiro ou algo que represente vantagens materiais, interesses pessoais. Ele é um prestador de serviço, uma mão de obra contratada. Esse é o mercenário no tempo que foi escrita a Bíblia, né? No tempo da Palestina antiga. Então, quando o pastor precisava cuidar dos seus interesses pessoais, ele contratava um mercenário, porque lembra que não era uma função que todo mundo queria fazer, então as pessoas só iam pagando. Então ele pegava um mercenário, pagava ele, contratava e falava: ó, você cuida dessas ovelhas aqui, porque eu vou lá fazer o meu TSD, vou supervisionar a célula e já volto. Eu vou ficar fora 2 dias e eu estou aqui as suas 2 diárias. Hoje o mercenário já não é mais o mercenário de antigamente. O mercenário hoje, infelizmente, é o cristão que se envolve no cuidado de pessoas por qualquer outro interesse, menos de agradar a Deus e obedecê-lo. É alguém que quer cargo, posição, ele quer aceitar a empreita ministerial, quer reconhecimento, mas não se gasta e não se deixa gastar. Por quê? Lembra que no texto fala que o mercenário que não é pastor, ele não fala que não é o pastor, é que não é pastor, está falando de ofício. O mercenário que não é pastor, porque ele foi cuidado para olhar as ovelhas. Ele vê vir o lobo e foge. Ele vê vir os dias maus e desiste. Ele vê a crise de falta de discipulador e quer entregar tudo. Ele vê pouca gente no Life Group e não consegue movimentar o povo para vamos ganhar pessoas. Ele quer abrir mão porque acha que tudo está ruindo. Ele foge dos confrontos, pois o seu interesse pessoal é maior do que o valor das vidas das ovelhas. Eu sei que não tem nenhum aqui, amém? Mas nós precisamos cuidar, porque o nosso coração pode se tornar um coração de um mercenário, que até cuida das ovelhas, mas contudo que eu não tenho que me arriscar por elas. Que eu até cuido das ovelhas, mas contudo que eu não tenho que me comprometer com algo que vá além. Que eu até cuido das ovelhas, mas desde que o meu bem-estar pessoal não seja tocado. Eu até cuido das ovelhas, mas desde que isso não me custe nada. Pelo contrário, que eu ainda tenha alguma coisa. É alguém que não se permite ser transformado para que possa de fato ter o coração de bom pastor. Porque ter o coração de bom pastor vai nos custar tudo. Principalmente caminhos de volta, retratações, e muitas vezes não estamos dispostos a fazer. Então daí eu não preciso discipular,
Porque daí eu não preciso me colocar nesse lugar de ter que fazer caminhos de volta. Ei, em nome de Jesus, se tiver um resquício de um coração de um mercenário, que caia por terra agora no nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. O coração que ele tinha, querido, nada mais é do que um coração igual ao de Jesus. É esse o nosso alvo, ter um coração igual ao de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. João 10, 14. Eu sou o bom pastor. E ele já fala a característica de um bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. O coração de um bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas, aquele que investe em pessoas, não apenas com tempo, com disposição, mas com lágrimas. Ter um coração de bom pastor é ter um coração igual de Jesus. É óbvio que essa citação foi Jesus falando de si mesmo, mas nós precisamos ter a mente de Cristo, precisamos imitar a Cristo. Então, se nós queremos ser bons discipuladores, nós precisamos ser bons pastores. Ter um coração de um bom pastor, ter um coração que não olha para o custo que isso vai ter. Nós precisamos ter um coração que bate igual de Jesus. Nós precisamos ter um coração que olha para as ovelhas e fala: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Foi isso que Davi fez. Ele deu a sua vida pelas ovelhas, a ponto de ele arriscar a sua vida quando veio o leão e o urso. Você acha que ele não podia ter chegado para o pai dele e falou: pai, na verdade veio um leão e um urso, pai, só que eles eram muito maiores do que eu precisei escapar pela minha vida. O pai dele ia entender, ou o pai dele ia falar: não foi assim que eu te ensinei. Não pode retroceder enquanto não esgotar todas as possibilidades, porque retroceder não é possibilidade. Então, por mais que Davi pudesse ter uma opção de falar: não, pelo menos eu vou salvar minha vida, que dentre eu e as ovelhas, para o meu pai importa muito mais a mim do que as ovelhas. E era uma verdade. Só que Davi entendeu o privilégio de cuidar daquilo que não era seu. Davi entendeu o privilégio de cuidar de ovelhas. Davi entendeu antes de Jesus dizer a Pedro, na terceira vez que ele apareceu aos discípulos, enquanto eles estavam pescando, depois de ter ressuscitado, e ele aparece para os seus discípulos, chama eles para comer um peixe assado, olha para Pedro e fala: Pedro, você me ama? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. De quem são as ovelhas? De quem é o privilégio de cuidar daquilo que não é nosso? O privilégio é nosso. O privilégio é nosso. Foi por causa desse coração que Davi chegou ao reino. Foi por causa desse coração que Davi chegou a ser quem ele era. Porque ele aprendeu com muito zelo e muita dedicação a cuidar daquilo que não era dele, mas que foi confiado a ele. Não é meu, mas o meu Senhor me confiou. Não é meu, mas o meu Senhor que morreu por elas na cruz permitiu que eu as cuidasse. E ele disse ainda que aquilo que é dado lhe será cobrado, mas o que lhe é confiado muito mais será requerido. E eu não faço isso por peso. Nós não podemos cuidar de vidas por peso. É privilégio de cuidar daquilo que não é nosso. Versículo 16, ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Ele estava falando da gente, querido, daquelas que ainda iam se converter. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. E ele estava falando dos pastores que iriam ser levantados para cuidar das ovelhas. Existe um rebanho, existem pastores que estão cuidando de nós, mas existe um desejo do coração de Deus que haja um coração de bom pastor. Haja um coração de bom pastor, querido. A gente estava se alegrando muito com a volta do encontro. Muita gente aqui, muita gente
no culto das 8. Lá, quem vai cuidar desse povo? Quem vai ter o privilégio de cuidar daquilo que não é seu? Quem vai ter o privilégio e a audácia de falar: eu quero ter um coração de bom pastor, eu quero me desgastar por vidas, eu quero ter um coração igual ao de Jesus, eu quero um coração que depende de Deus para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Eu não quero ser um mercenário, eu quero arriscar a minha vida pela vida das ovelhas. É um clamor, querido. Nós vamos sim, em nome de Jesus, para o cumprimento da promessa que Ele fez sobre essa cidade, e não somente sobre essa cidade, mas também sobre Nova Zelândia, alcançar milhares, milhares e milhares. Mas quem vai cuidar daqueles que não são nossos? Soa como quase aquele clamor: a quem enviarei? Há muitas ovelhas que ainda são como os que não têm pastor, e o coração de Jesus, ao ver isso, se moveu de íntima compaixão. Então, quando nós olhamos, esse é o coração de Jesus: pessoas que não são pastoreadas, não são discipuladas, o nosso coração precisa se mover de íntima compaixão, porque eles estão se perdendo e indo para o inferno. Nós precisamos nos levantar e dizer: Senhor, eu preciso me colocar nesse lugar de ter o seu coração, Pai. Eu não posso folgar na minha sala, deitado no meu sofá, enquanto tem pessoas que não ouviram falar do Senhor, enquanto tem pessoas que não têm um ombro para confessar os seus pecados, Pai. E o meu ombro está aqui vazio, não tem ninguém. Eu não estou cuidando de ninguém, porque eu estou cuidando muito de mim. Eu estou cuidando muito da minha vida. Ela está muito preciosa para mim mesmo. Não foi isso que nós aprendemos. Não foi isso que esse casal que está abrindo mão pela segunda vez de tudo para fazer a vontade de Deus nos ensinou. Que são os nossos pastores. Não é isso que Jesus ensinou. Porque mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo para cuidar de pessoas, para morrer por pessoas. Então eu quero orar com você, querido. Você que não discipula, e você que discipula e que sente que ainda o teu coração não está desse jeito, nós precisamos clamar. Então sai do seu lugar, vem aqui para frente. Não precisa se ajoelhar para a gente não ocupar muito espaço aqui, que já está cheio. Nós precisamos, por gentileza, fique de pé. Eu sei que você quer se prostrar diante de Deus. Senhor, nos dá um coração como o seu, Senhor. Deus, que não possa ver, Pai, uma falsa tranquilidade em nosso coração, Pai, ao ver centenas de milhares de pessoas cruzando essas portas aqui, Pai, e que ainda não tem ninguém que lhes ensine que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Senhor Deus. Senhor Jesus, existem muitas pessoas discipulando muitos, Pai. Senhor Deus, levanta pessoas para aliviar, Pai amado, o fardo e a carga dos seus líderes e dos seus discipuladores. Levanta as pessoas, Senhor Deus, que estão dispostas, Pai, a permitir de uma vez por todas que tirem as cracas, que tirem as mazelas e fale: eu preciso ser transformado para mudar de fato, para ser um agente de transformação nessa cidade. Eu preciso sim mudar de fato para ser aquele que vai ser uma ferramenta para cumprir a palavra de Deus, que Ele mudará a fibra moral dessa cidade, não somente dessa, mas também em Nova Zelândia, porque nós sabemos que para ser enviado lá nós precisamos ter um coração de bom pastor, porque ninguém abre mão de tudo se considerar a vida preciosa para si mesmo, mas nós não deveremos considerar, querido. Comece a clamar, querido. Comece a clamar, comece a orar. Clame: venha a mim o seu reino, Pai. O Senhor é o rei desse reino, então que a sua vontade seja feita. Se tem um reino, tem um rei, e a vontade do rei, ela é absoluta. Então que a vontade do rei seja feita neste momento.
Que a vontade do Rei seja feita em nossa vida. Que a vontade do Rei seja feita nessa cidade. Que a vontade do Rei seja feita nas famílias. Que a vontade desse Rei, de um reino inabalável, seja feita em Nova Zelândia. Que nós sejamos instrumentos de transformação, para que Deus possa fazer e tenhamos o privilégio de cuidar daqueles que não são nossos. Aleluia! Pai, que o nosso coração esteja voltado, Pai, para os órfãos, Senhor Deus, que precisam Te conhecer como um Pai. Senhor Deus, coloca um ímpeto de urgência no nosso coração, Pai. A gente não pode mais perder tempo, Pai. Nós não temos tempo para perder, Senhor Deus. Coloque um ímpeto de urgência, Senhor, de um coração que bate desesperadamente, Pai, por aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor Deus, e aqueles que estão aqui, Pai, que estão Te conhecendo, mas ainda não tem ninguém para caminhar lado a lado com eles, Deus. Senhor Jesus, é muito bom estar aqui, Pai amado, é muito bom, Senhor Deus, ser impactado pela Sua presença neste lugar, Pai, mas nós não queremos permanecer sozinhos aqui, Pai, não está bom ainda, Pai. Eu sei que cabem mais pessoas, Senhor Deus. O Senhor não está preso a um prédio, o Senhor não está preso a 4 paredes, Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor tem levantado pessoas, Pai,
ungidas pelo Senhor, cheias do Teu Espírito, Pai amado, que estão sentadas, Senhor, durante as semanas com alguém à mesa, Pai, ou no sofá, transmitindo a Sua palavra, transmitindo o Seu coração, Pai. Por mais que não tenhamos muito espaço nesse prédio, mas nós temos muitas casas que pode abrigar um life group. Nós temos muitas mesas que ainda pode ter um discipulado, Pai amado. Nós temos, Senhor, ainda muitos lugares, Senhor, onde 2 pessoas podem sentar-se, Senhor Deus, e falar daquilo que o Senhor tem feito e daquilo que o Senhor vai fazer. Sabemos que ainda tem muitas pessoas aguardando alguém para dizer: eu vou te discipular. Eu vou caminhar contigo, eu vou ser instrumento até que Cristo seja gerado em você. Senhor Deus, em nome de Jesus, que nosso coração seja como o seu, Senhor Deus. Nós te louvamos por tudo isso que tem acontecido, Pai, mas nós sabemos que tem mais, Senhor. Tem mais pessoas, Deus. Tem mais famílias para serem restauradas. Tem mais órfãos que precisam te conhecer como Pai. Tem mais drogados, Senhor Deus, que precisam ser libertos, Pai. Tem muito mais bêbados caídos por aí, Senhor, que não sabem que serão líderes de life group, Pai amado. Muitos pais, Senhor Deus, que estão separados, mas vão reconciliar, que não sabem que serão pastores. Muitos jovens que estão nas drogas, que ainda não sabem que serão enviados para Nova Zelândia, Inglaterra, Irlanda, Pai, em todos os países que o Senhor direcionar, mas eles vão ficar sabendo sim, porque o Senhor está forjando um coração forte e corajoso no coração dos seus jovens da sua igreja, Pai amado, para fazer o seu nome conhecido onde eles estiverem, para a glória do seu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Consegue aplaudir, querido? Consegue glorificar o nome do Senhor? Consegue dizer que Ele é bom?